Só que não tinha como esconder por muito tempo, né? Teve um dia que eu passei mal, e quando eu passei mal eu não tive menor condições de trabalhar. Foi o dia que eu mais passei mal. Eu fui parar na emergência de gestante, né? Porque eu ainda não estava utilizando o plano da empresa, então foi na emergência do SUS. Lá no SUS eu não tinha ligação nenhuma com a empresa, então chegando lá, como eu não fui com ninguém da empresa, eu falei que eu estava gestante e eu tinha vomitado 6 vezes nesse dia. Mas, gente, o atendimento do SUS, ele é muito ruim. Eu fiquei por muitas horas lá sentada no chão, porque não tinha nem lugar para eu sentar em banco nenhum, porque já estavam todos preenchidos. Mas também foi a última vez que eu passei mal na gestação. Depois desse dia eu não passei mais mal. Só que quando eu fui falar com a multiplicadora, que é uma pessoa que dá responsável por dar o treinamento, ela ainda estava acompanhando a gente mesmo após o treinamento, né? Então ela foi me levar no lugar onde falava, né, que eu tava passando mal, que eu ia precisar sair. E quando ela me levou nesse lugar, as pessoas lá começaram a perguntar o que eu tava sentindo direitinho para poder deixar anotado. E eu falei a verdade, o que eu tava sentindo. Eu tava com muita enxaqueca e muito enjoo. E quando eu falei isso, ela tava assim, ó, secando minha barriga. Só que ela não falou pra ninguém, mas ela ficou olhando assim e ela percebeu o que estava acontecendo, mas também ela agiu bem tranquila. Esse mesmo mês, no mês de janeiro, que eu já completava no meado do mês completava 4 meses de gestação, as pessoas começaram a descobrir, aí começou o inferno na minha vida, né? Que eram as colegas de trabalho, as quais eu não tinha confiança, porque eram pessoas totalmente imaturas. Eram pessoas que falavam coisas absurdas, coisas horríveis a uma pessoa que elas sabiam que tinha a possibilidade de estar gestante. A princípio, quando elas perguntavam, né, sobre minha gestação, e aí, essa barriga aí, você tá grávida? Eu comecei a dizer que sim, tô grávida. Aí elas falaram, em vez de perguntar qualquer outra coisa ou conversar sobre qualquer outra coisa, elas se preocupavam com a reação da minha supervisora, dos meus gestores, como que eles iriam agir ao descobrir. Então, a preocupação dessas colegas era essa, era essa. Então, elas perguntavam, e aí, você não vai contar? E como eles vão te demitir? Então, teve uma pessoa que chegou pra mim pra falar que eu tinha que contar à supervisora que eu estava gestante, para que a supervisora me levasse no RH para eu tomar uma justa causa. Olha que absurdo essa pessoa me falou. E eu conhecia a lei já, eu sabia que essa pessoa estava totalmente errada. Porém, eu fiquei muito chateada com essa pessoa, porque ela não deveria estar falando isso para uma gestante, e eu não ia ficar discutindo com ela sobre os meus direitos, ou que realmente eu tinha que falar com o supervisor, não. Por quê? Porque eu já nem queria mais amizade com essa pessoa, porque eu já percebi que ela, na verdade, só estava querendo me deixar preocupada. E eu também não tinha conversado com minha supervisora, porque desde o comecinho eu percebi que era uma pessoa que já pegava no meu pé logo desde o comecinho do meu ingresso na empresa. Infelizmente, caí na supervisão de uma pessoa que sempre pegou no meu pé durante todo o período que essa pessoa se manteve na empresa, até mesmo depois da gestação, depois que já estava tudo em paz, tudo ok, essa pessoa sempre pegou no meu pé. Um dos traumas que eu tenho em trabalhar em call center ou trabalhar em empresas assim dos outros que a gente ganha pouco é esse, porque além da gente ganhar pouco e trabalhar muito, tem líderes e superiores que aproveitam dos seus poderes para poder oprimir a gente, para poder fazer a gente se sentir cada vez pior. E essa supervisora foi uma pessoa na minha vida a qual, nesse período da gestação, eu não confiei em contar que eu estava gestante, porque eu não queria ouvir nada dela. E eu falava assim, quando as pessoas me diziam, você vai ter que conversar com a supervisora, eu falava, por que é que eu vou ter que conversar com a supervisora? Ela é minha amiga, não tenho amizade com ela, para que eu vou falar com ela? Aí as pessoas diziam, por causa da questão da empresa, não sei o que. Eu falava, todo mundo tá vendo que eu tô grávida, olha só a minha barriga. Só que elas começaram a insistir e ser chatas, então, para poder cortar vínculos, amizade, relação com essas pessoas, eu comecei a ser grossa e a ser rude. Então, cada vez que alguém vinha me perguntar sobre a minha gestação, eu falava, que gestação? Eu não tô grávida, você tá louca aí? Me deixa em paz. Essas pessoas que vinham me perguntar já era um grupo de amigas, né? E quando elas não, uma delas em específico não vinha me perguntar, elas mandavam outras vir me perguntar. Então elas começaram a me perseguir dessa forma. E elas eram também amigas da supervisora. Então praticamente a equipe toda se uniu contra mim. Sempre vinha alguém. Só que eu comecei a ser tão grossa que elas pararam de falar comigo. Então eu fiquei meio que abandonada na equipe. Ninguém falava comigo, malmente dava um bom dia. Teve um dia que teve uma festa, só que todo mundo ficou sentido em me deixar de fora da festa.
mesmo com todo esse atrito, né, somos seres humanos, elas tiveram esse lado humano, então elas insistiram para que eu participasse da festa e nesse dia elas deixaram de lado todo o desentendimento que houve entre a gente. E eu fui pra festa, mas eu fiquei toda sem jeito porque eu via a harmonia que elas tinham entre elas, a amizade que elas tinham entre elas. E eu, até mesmo antes desse assunto de gestação, por conta da forma que a supervisora já me tratou desde o começo, eu já não me sentia à vontade de confiar em nenhuma delas. Então eu tava dentro de uma equipe que eu ficava sozinha praticamente, mas sempre fui muito dedicada, sempre trouxe bons resultados para a equipe, e o dia que eu não trazia bom resultado, a supervisora não sabia filtrar e pensar que naquele momento eu não trouxe bons resultados, mas em vários outros eu trouxe. Então ela me cobrava por coisas mínimas, coisas que outras pessoas faziam com muita frequência, como por exemplo, outras pessoas chegavam tarde, outras pessoas não batiam a meta, e eu, quando não batia a meta em um dia específico, ou se chegasse tarde em um dia específico, ela me cobrava, e outras pessoas que faziam piores, ela não cobrava. Então daí eu já percebi toda a perseguição. E o que aconteceu de bom nesse período da gestação, embora minha barriga foi crescendo, as pessoas foram vendo que realmente eu estava grávida, mas ninguém se ousava tocar no assunto, porque já sabia qual era a minha reação em negar, não tô grávida, e me deixa em paz, tá enchendo o saco esse assunto, e para de falar isso que eu não tô. Quando na verdade eu sabia que eu tava, mas eu me fazia de doida mesmo, me fazia de maluca mesmo. Teve uma pessoa que chegou a falar que se eu não tivesse grávida, então, que era doença. Aí eu falei, então não me interessa, não conversa comigo. Outra pessoa chegou a dizer, reze pro seu filho não nascer doente, porque você tá rejeitando seu filho. Na verdade eu não tava rejeitando meu filho, eu só não queria conversar sobre isso com elas por conta de toda a perseguição. E eu ignorava, mas eu ouvia esse tipo de coisa de mulheres dentro da empresa. Para o meu descanso nesse período de gestação na empresa, a supervisora tirou férias e eu tive que ficar em uma outra equipe. Foi a melhor época da minha gestação dentro dessa empresa. A outra equipe já sabia de toda a situação, já sabia que eu estava gestante, já sabia da perseguição que eu sofria com a outra supervisora, já sabia que eu não gostava de falar do assunto porque eu estava sendo ameaçada por alguns colegas que diziam que eu ia tomar justa causa e ficava falando absurdos, bobagens. Então, outra equipe super me respeitava, me tratava com todo o carinho do mundo, me tratava super bem. E eu amei passar esse mês inteiro com essa outra equipe, foi muito bacana mesmo. Como foi uma fase boa, de pessoa boa, eu vou citar o nome, foi a equipe do supervisor Paulo. Mas logo depois, quando a minha supervisora mesmo voltou de férias, ela teve que me pegar de volta para a equipe dela, porque era norma mesmo da empresa. Uma das coisas mais absurdas que eu ouvi na empresa foi a gestora, que é a superior à supervisora. Ela sabia que eu tava ali, né, por perto, e falou alto, assim, em tom de indireta, dizendo que detestava. Na verdade, ela tava conversando sobre, né, com alguém, e daí ela aproveitou o momento para falar alto, em tom de indireta, que detestava contratar mulheres para a empresa, porque mulheres ficavam grávidas, mulheres menstruavam, mulheres tinham mais problemas do que homens, mulheres tinham problemas os quais homens não tinham, sendo que a empresa de um call center, quem trabalha sabe, é feito por 80% de mulheres e 20% de homens, mais ou menos isso. E engraçado que aquilo ali que ela falou não me ofendeu especificamente, porque eu fiquei pensando que eu não era a única mulher da empresa. A empresa é quase toda formada de mulheres e várias mulheres ali por perto ouvindo aquilo, mas ninguém se ofendia, todo mundo achava assim aquela frase a coisa mais natural do mundo. Ninguém defendia, ninguém falava, opa, alto lá, o que é isso? Que machismo é esse? Partindo de uma superior, uma líder. Então, um dos meus... outro trauma de trabalhar em empresa de call center é isso, porque... não é só o seu superior, é o superior do seu superior, que também já não tem um bom caráter. Então, às vezes a empresa é toda formada de pessoas mercenárias, que só quer escravos ali trabalhando para ela, mas não olha para cada ser humano como pessoas únicas, pessoas que têm uma vida pessoal, pessoas que têm suas necessidades, não tem um pingo de respeito, não tem um pingo de carinho por ninguém. Eu não gosto mesmo de trabalhar em empresas assim. Porque além da gente ganhar pouco, a gente é desrespeitado de todas as formas.